Fala galera, aqui é o Garone, jornalista do Lance do Torcedores.com, e dessa vez eu tô aqui para falar de mercado. Antes de eu começar o vídeo de hoje, faço 3 pedidos para vocês. O primeiro, para você se inscrever aqui no canal, se você está passando pela primeira vez, está conhecendo o meu trabalho agora. O segundo é para você deixar o like, que isso ajuda o YouTube a divulgar esse vídeo para outras pessoas, ou deixe seu dislike se você não gostar, não tem problema. E o terceiro é se você gosta do meu trabalho, já está acostumado a me acompanhar lá no jornal ou aqui no canal, para você se tornar um membro. Se você ajuda eu a produzir mais conteúdos aqui no canal, ajuda principalmente a conteúdo sobre a história do Vasco, que eu tenho feito até com mais rotina, e eu preciso desse apoio de vocês se tornando um membro aqui no canal. Tem grupo no Telegram para quem é membro, tem live exclusiva toda segunda-feira às 10 horas da noite, com chat disponível só para quem é membro. Então quem quiser participar um pouco mais do canal, só dá uma olhadinha aqui embaixo em Seja Membro. Bom, mas vamos ao vídeo de hoje. Muita gente me manda há muito tempo lá no Twitter, no Instagram, aqui no canal, pedindo: Garone, indica uns jogadores pro Vasco, fala aí quem pode ser uma boa contratação, e eu sempre evito esse tipo de vídeo. Por que eu sempre evito? Primeiro, que eu não acho ético da minha parte como jornalista indicar um jogador para um clube, falar esse jogador que é bom para o clube e tal, que a escolha de um jogador é completamente diferente da contratação de um jogador. Envolve muita coisa, envolve principalmente dinheiro, envolve o interesse do próprio jogador, envolve o interesse do técnico, porque muitas vezes a gente fala em reforço, a gente pensa muito em posição, um meia, um atacante, um lateral, e pensa pouco em características. Quem define normalmente as características que quer para esse jogador é o treinador. O Vasco, nesse momento, por exemplo, não tem sequer um treinador. O Abel Braga foi demitido, o Vasco, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, pelo menos, ainda não definiu o seu novo técnico, então não tem como a gente saber como o time vai jogar, que tipo de característica que o treinador está procurando. Na época do Abel, por exemplo, eu lembro que eu cheguei a fazer uma entrevista com o Mazuco, conversei com ele, na verdade, fiz até um vídeo aqui pro canal, em que ele me falou que o Abel queria um meia canhoto que jogasse pela direita. Essas eram algumas das características que ele vinha procurando no mercado. Tanto que eu cheguei a falar aqui no canal que o Benítez não era esse jogador, porque ele é destro e funciona mais como um segundo atacante do que realmente um meia de criação. Então tem diversas características. Quem vai definir se é relevante ou não para o time é o treinador, como ele quer utilizar aquele jogador. Então eu não me sinto confortável para indicar um jogador para o time X ou para o time Y, no caso aqui do canal, ou lá do trabalho lá no blog, para o Vasco. O que não me impede, por exemplo, de fazer uma análise de um jogador que já está sendo especulado, como ele pode encaixar naquele time, quais são as características dele, o que é bem diferente. Só que além do blog do Garone, que é específico sobre o Vasco, sobre a coluna também lá no Torcedores.com, que também é sobre o Vasco, assim como o canal, eu sou responsável pelo Números da Bola lá no Lance. Criei esse espaço em dezembro de 2015, na verdade, onde eu trago muita estatística, muita lista. Sempre gostei muito de fazer lista de jogadores, top 10, top 15, baseado em algum número estatístico. E o tempo de contrato não deixa de ser um número, por exemplo. Então eu decidi fazer para vocês aqui, na verdade, uma lista de jogadores que estão sem contrato ou estão próximos de ficarem sem contrato, ou seja, terminando em junho, e que podem ser boas opções no mercado, independente de ser para o Vasco ou qualquer outra equipe, porque, como eu disse aqui, o Vasco, por exemplo, não tem técnico, então não tem como definir se é um bom nome para o Vasco, mas são nomes que ficarão disponíveis no mercado. Eu usei então 4 critérios para achar esses nomes. O primeiro, como eu já disse aqui, o tempo de contrato. São jogadores que já perderam o contrato no fim de dezembro ou ficarão sem contrato até junho. Outro critério que eu utilizei são as posições. O Vasco estava no início do ano procurando um meia de criação, como eu falei aqui, e também um zagueiro pela direita. Essas são as duas lacunas que talvez tenha no elenco do Vasco. O Bruno César, contratado no ano passado, não rendeu e foi afastado, e o Oswaldo Henrique, titular da zaga em 2019, não renovou. Então o Vasco tem essas duas lacunas, claro que pode mudar de acordo com o novo técnico chegando, pode entender o jogo de outra maneira e utilizar peças nessas posições que acabem se encaixando, mas a princípio são as duas posições em que o Vasco procurava reforços. O terceiro critério é a idade.
Existem no mercado diversos jogadores sem contrato ou próximos de ficar sem contrato. Cavani, Thiago Silva, o Sturridge, a gente tem o Robinho, por exemplo, tem o Jadson, que foi oferecido recentemente ao Vasco, mas como normalmente esses jogadores são mais caros, principalmente esses de mais nome, obviamente, eu excluí esse pessoal. Então os jogadores que vão ser analisados aqui têm entre 21 e 29 anos de idade, além de não ter um grande gasto por serem jogadores que vão ficar disponíveis, talvez o salário não seja tão alto, e o quarto critério é ser sul-americano. Não adianta a gente dar uma volta aqui pelo mundo em busca de diversos jogadores, é claro que tem, a gente tem o caso do Honda agora, que chegou ao Botafogo, mas são casos raros de jogadores vindos de outro continente para o Brasil atuar. Bom, agora que você já se inscreveu no canal, deixou seu like, se tornou um membro do canal e eu já falei quais serão os critérios para escolher esses jogadores, vamos ao primeiro nome. Lucas Rodrigues, de 22 anos, meia do Estudiantes. Conhecido na Argentina como Titi Rodrigues, em 2019 ele atuou pelo DC United dos Estados Unidos, marcando 7 gols e dando 3 assistências em apenas 34 jogos. É um meia habilidoso, baixinho, estilo Soteldo, Michael, é um jogador de muita qualidade com a bola nos pés. Inclusive na ficha dele nos sites aparece como um jogador canhoto, mas assistindo os vídeos dele, acompanhando os jogos dele, dá para ver claramente que ele é ambidestro. Inclusive ele bate um pênalti de direita, não sei se para confundir o goleiro, mas ele tem essa característica, essa facilidade em utilizar as duas pernas, tanto para conduzir quanto para fazer uma inversão de jogo, para finalizar, dar um passe, trabalha tranquilamente com as duas pernas com a mesma qualidade. Lucas Rodrigues. Quedó Bailone perfectamente habilitado. Dribló Bailone. Esto está el segundo. El Tití. ¡Gol! Como disse aqui, é um jogador de lado de campo, habilidoso, que busca esse drible 1 contra 1. Inclusive, teve média de mais de 2 dribles por partida o campeonato nos Estados Unidos. Então é um jogador com capacidade de finalização, de passe e também muito bom no 1 contra 1, além de ser muito jovem. E ele, inclusive, é um jogador com passagem pela seleção de base da Argentina. Em 2017, ele disputou o Sul-Americano e o Mundial de Clubes, jogando do lado do Lautaro, que agora está na Inter de Milão, jogando do lado do Zaratio, um dos destaques do Racing na Libertadores, inclusive, maior finalizador da Libertadores é o Zaratio, de 22 anos, mas não está perto do fim de contrato. Jogou também com o Ezequiel Barco, que era um dos destaques do Independiente, time antigo do Benítez, naquele título da Sul-Americana de 2017. O Barco era a reserva dele nessa seleção sub-20. Então, é um nome que na Argentina já chama atenção há algum tempo, rodou um pouquinho agora pelos Estados Unidos para ganhar um pouco de experiência. Acho que é um bom nome no mercado. Não sei se o Estudiante já está negociando a renovação de contrato com ele. É provável que sim. É uma das joias do clube, mas até o momento está livre no mercado. Ou, na verdade, vai ficar livre. Está livre para assinar um pré-contrato, mas em julho encerra o contrato dele com a equipe argentina. Costa, la cambió perfecto, me encantó para Ceruti, ahí está Ceruti, le pega al arco, gol, sí vale, gol, gol. Con Acosta, va Luciano, va Acosta, la cambió perfecta, va Lucas Rodríguez, sale, la perdió el arquero, está Lucas Rodríguez, ahí está, gol. O segundo jogador dessa lista é brasileiro e tá sem contrato com nenhum time. Giovânio. Talvez você tenha torcido a cara, pô, Giovânio não veio bem. Giovânio foi muito mal no Flamengo, foi muito mal no Atlético Mineiro e eu concordo com você. Só que o Giovânio é um jogador de ainda 27 anos de idade, sem histórico de lesão grave, é um jogador que despontou muito bem no Santos, veio muito bem no início da carreira, chegou a marcar 24 gols em 114 jogos pelo Santos, é um jogador que é habilidoso, mas tem qualidade na finalização de média distância, não é um grande artilheiro, principalmente não tem sido nessas últimas passagens dele desde o retorno ao Brasil. O que aconteceu na verdade com o Giovânio? Surgiu muito bem no Santos, o Santos uma base ótima, sempre revelando grandes jogadores, e ele surgiu jogando pela direita, meia canhotinho, exatamente como o Abel tentava fazer com o Marrone, mas o Marrone não tem tanto essa qualidade do drible curto, é um jogador mais de velocidade do que de habilidade, e o Giovânio consegue fazer muito bem isso. Tanto que mesmo não indo muito bem no Atlético Mineiro, ele teve a 4ª melhor média de dribles entre os jogadores que acertaram mais de 20 fintas. Ele acertou 22 dribles no Campeonato Brasileiro, tendo um aproveitamento de 81,5 segundo dados do Footstats. O aproveitamento dele só ficou atrás do Nico Lopes, do Internacional, do Romarinho, do Fortaleza e do Everton Ribeiro, do Flamengo. Então é um jogador com esse fundamento muito forte e bom em outros fundamentos também. E por estar sem contrato, isso pesa bastante.
O terceiro nome dessa lista também tem 27 anos de idade, também jogou no Atlético Mineiro no ano passado, só que não é brasileiro e não está sem contrato ainda, termina em junho. Otero é um jogador com seus altos e baixos durante as temporadas, é um jogador dos seus altos e baixos até mesmo dentro da partida, às vezes prende muito a bola, parece meio desligado do jogo, mas para mim é o maior finalizador de fora da área, de média distância do futebol brasileiro nesse momento. Cheguei a falar isso no Twitter outro dia, quando ele fez aquele golaço contra o Cruzeiro, no clássico agora do Campeonato Mineiro. Marquinhos rolou atrás com o Otero, lá vem bomba dali, gol! De chumbo do Atlético, Otero! E muita gente contestou, não, ele acerta um chute desse a cada 30. Eu fui atrás dos números para provar que não era bem isso não. O Otero no Campeonato Brasileiro do ano passado só disputou 20 jogos pelo início da temporada e estava emprestado para um clube da Arábia Saudita. Então ele disputou basicamente meio campeonato, 20 partidas. E mesmo assim, ele foi o maior finalizador do Brasileirão de fora da área com 56 tentativas. E acertou 23 delas. Isso quer dizer que ele acertou 41,1% dos arremates que ele tentou, segundo também dados do Footstat. Entre os 12 maiores finalizadores do Campeonato Brasileiro de fora da área, só ele teve mais de 40% de aproveitamento nesse fundamento. Só para você ter a noção, Carlos Sanches do Santos e o Dudu do Palmeiras, que são grandes finalizadores, não chegaram nem a 30% de aproveitamento nos chutes de longa, de média distância. No meu modo de ver, principalmente para essa característica da finalização, é um jogador muito diferenciado no mercado. Para fechar essa lista de meias aqui que eu procurei no mercado sul-americano, que estão próximos do fim do contrato ou já sem contrato, mais um argentino, Tomás Chancalay do Colón, de 21 anos de idade. É o mais jovem dessa lista aqui e talvez o menos pronto para chegar num clube e assumir a titularidade. Mas é também um bom nome, principalmente para essa situação contratual. É um jogador que vai ficar livre em junho, caso não renove com o Colón, é óbvio, e que tem potencial. É outro jogador que passou pelas divisões de base também da seleção argentina, disputou o Sul-Americano Sub-20 do ano passado, foi reserva, não teve tanto destaque quanto o Lucas Rodrigues teve em 2017, por exemplo, mas é um nome para ficar de olho. Apesar de ser um jogador que muitas vezes atua pela esquerda, ele é destro e carrega por dentro, é um jogador que tem muita facilidade para flutuar por todo o meio campo. Pode fazer qualquer uma das funções dessa linha de 3, se a gente for pensar no 4-2-3-1, ou dessa linha de 4 no 4-1-4-1, que é o mais utilizado hoje no Brasil, no mundo, na verdade, em relação à formação. Até no próprio 4-3-3, ele pode jogar pelas duas beiradas ou pode ser um dos interiores, jogando um pouco mais por dentro na segunda linha de 3. É um jogador com mais característica de controle de jogo, de passe, de movimentação e de finalização de fora da área. Não é aquele pontinha que vai até a linha de fundo, que chega driblando. É um jogador que procura mais o jogo coletivo, de trabalho, de posse de bola e de finalização ou de infiltração. Bom, agora vamos aos zagueiros. Confesso que eu ia trazer 4 de cada posição ou 5 de cada posição, mas avaliando ali o mercado eu vi que tem alguns nomes até sugeridos por alguns torcedores que pelo menos a mim não agradaram, então preferi não colocar nessa lista. Eu separei 2 nomes para a zaga, um brasileiro e um estrangeiro. Consegue chutar quem são? Vou começar pelo brasileiro então, que é o Gemerson. Zagueiro que foi um dos destaques do Atlético Mineiro, mais um do Galo surgindo nessa lista. Em 2014 e 2015 fez 8 gols em apenas 2 anos jogando pelo Galo. Um zagueiro muito tranquilo na marcação, bom no 1 contra 1, jogador veloz, bom de posicionamento e muito bom na bola aérea. Acho o Gemerson um baita de um zagueiro e vem muito bem no Mônaco nas últimas temporadas. Disputou mais de 150 jogos como titular do Mônaco nos últimos anos, mas está com seu contrato se encerrando e não deve permanecer por lá. Acredito até que seja um jogador com mercado ainda na Europa. Não sei se é viável nesse momento um retorno dele ao Brasil, mas sem dúvida alguma é um nome para ficar de olho. Pessoal se mexeu, voltou, Dato não fez o levantamento, olha o Gemerson! Gol do Atlético!
E fechando essa lista aqui dos 6 jogadores que estão sem contrato ou estão muito próximos de ficarem sem contrato no mercado sul-americano, um zagueiro uruguaio, Fabrício Formiliano. Muita gente pedindo a contratação dele desde o início da temporada, o fim da temporada passada. É um jogador que foi eleito um dos melhores zagueiros da Libertadores de 2019 e realmente vem fazendo grandes campanhas. Jogador de 27 anos de idade, surgiu muito bem no Danúbio, foi para o Newell's Old Boys da Argentina e retornou ao futebol uruguaio para defender o Peñarol e está lá desde 2017, sendo um dos destaques do clube. Facundo Bonelli frente à última zona, cierra Formiliano, Guzmán Pereira. Pelo que eu vi das notícias que circulam pelo Uruguai, ele não tem interesse em permanecer no Peñarol, tá querendo mudar de clube já há algum tempo e com o fim do contrato dele em junho, isso pode acabar acontecendo nesse meio de temporada. Outra vez com Corujo, chega Corujo, centro cerrado! Formiliano. Mas assim como o Gemerson, é um zagueiro alto, bom no jogo aéreo, marcou 12 gols em 3 temporadas pelo Peñarol. Para um zagueiro é um volume muito alto, é muito bom no duelo 1 contra 1, desarma muito bem, está sempre próximo das jogadas, tem uma boa leitura de jogo. Eu acho que é um nome interessante, até porque o mercado brasileiro paga muito mais do que o mercado uruguaio. Então para ele pode ser interessante uma vinda para o Brasil financeiramente, que dificilmente ele vai receber lá o que os clubes brasileiros costumam pagar aqui. Outro centro, esto já não rebotou. Formiliano. Gol de Peñarol, Fabrício Formiliano. Bom, galera, esses são os 6 nomes que eu vejo no mercado, nesses critérios que eu passei para vocês, que podem ser bons reforços para a continuidade da temporada, assim que retornar ao futebol no Brasil e no mundo, se Deus quiser, isso vai passar rápido. Achou que faltou algum nome aqui na lista? Deixa aqui nos comentários os nomes, mas use esse mesmo critério que eu te falei. Espero o teu comentário aqui. Valeu, galera, saudações e até a próxima.